Opa, que bom que você está aqui no nosso Papo Agro, aqui no Itatiaia Agro, @Itatiaia Agro no YouTube. Ô, gente, este canal, você que está chegando agora assistindo esse vídeo, faça a inscrição, também vá ali, faça o sininho também, a inscrição no sininho para você receber todas as novidades. O canal é novo, o canal da Itatiaia, o nosso oficial tem mais de 2 milhões de inscritos, esse está começando, muitos dos conteúdos ainda estão aí tendo algumas visualizações, então é importante a sua participação, além do que você já ouve na Rádio de Minas, do que você já lê no itatiaia.com.br, você também tem esse espaço aqui no canal no YouTube, sempre com conteúdo legal. A Maria Tereza Leal está aqui do meu lado, a TT, repórter do itatiaia.com.br, ela que sempre está aqui comigo nas entrevistas do canal do YouTube, hoje é entrevistada aqui, vai falar de uma coisa muito legal. Se você veio pelo rádio, que bom, viu? Que você estava acompanhando. A TT fez uma reportagem especial, tá indo ao ar, né, ao longo da semana. Nesta sexta teve mais uma e até os próximos dias com mais outras reportagens. O Agro Sem Água. E para a gente falar um pouquinho dessa luta do semiárido mineiro em relação à produção agrícola. TT, satisfação recebê-la. Obrigada, Fabiano. De entrevistadora para entrevistada. TT, que honra. Como é que foi? Como é que você pensou essa reportagem? Assim? Você já contou para mim, na nossa entrada lá no rádio, que o fato de você ser do norte de Minas já foi uma inspiração, né? Mas como é que você pensou, como eu vou transformar isso numa pauta que seja de interesse de todo o público e principalmente dos agentes públicos, né? Para que eles tenham uma noção da importância de um olhar específico. Sim. Me chamou a atenção, Fabiana, a partir da aprovação da lei 24.931, agora em junho, ela foi aprovada pelo governador Romeu Zema, me chamou a atenção o fato de ver como ela foi comemorada pelos gestores, por produtores rurais e pessoas envolvidas nesse meio. Uhum. Porque, na verdade, Minas não tinha uma política de agricultura irrigada. Uhum. Então, era um grande desafio aprovar projetos de irrigação, principalmente por pequenos produtores, porque não existia uma regulamentação a esse respeito. Uhum. Então, essa lei vem para isso, ela está sendo regulamentada e ela dá esse norte, essa referência para que os projetos de irrigação, de outorga, sejam menos burocráticos e sejam mais facilitados para os pequenos produtores. Porque os grandes produtores, eles conseguem agilizar isso melhor, eles conseguem contratar assessorias especializadas, consultores, e acaba sendo mais fácil para eles. A grande dificuldade é para os pequenos produtores que muitas vezes não têm acesso a essa assessoria e muitas vezes desistem no meio do caminho, porque os processos são longos, são caros, enfim. Você destaca, inclusive, em uma das reportagens, né, 75% dos produtores rurais no estado, eles têm falta de condições mesmo financeiras para implantar. São pequenos produtores. Não, e tem dificuldade para implantar um sistema de irrigação, né, mais completo e tudo. Eu me lembro que quando a gente fez uma entrevista aqui com o presidente da Ceasa, e ele destacava que a maioria dos produtores tem irrigação, então não tinha. E aí você foi a primeira, falou, mas é isso mesmo e tal, e a gente foi ver que, na verdade, o que ele estava falando dos produtores que não tem problema com irrigação já era um médio produtor, Sim. já era uma turma, uma cooperativa um pouco mais organizada e tudo mais. Dá para a gente ter uma noção do quantitativo financeiro disso? O que na prática a reportagem mostra aí? A gente tem figuras do legislativo, do executivo, né, que estão ligadas ao agro. O que na prática os órgãos podem realmente fazer para que isso chegue para mais pessoas, para que a gente não tenha a tristeza de ter um produtor perdendo tudo devido à seca, e a seca realmente castiga, principalmente no semiárido, né? Sim. O que eu percebi, Fabiano, fazendo a matéria, fazendo a reportagem, é que as pessoas dos órgãos ambientais, elas estão muito conscientes do problema. Não é que elas não estejam conscientes, elas sabem o que está acontecendo
e elas estão dispostas a ajudar, inclusive o próprio governo de Minas, eu escutei elogios mesmo, assim, reconhecimentos assim, da postura do governo com relação às necessidades dos pequenos produtores, essa sensibilidade, né, do governador Romeu Zema, enfim. A questão, muitas vezes, é chegar nesse meio termo, nesse equilíbrio entre o que os produtores rurais precisam e o que os órgãos ambientais também precisam definir para proteger o meio ambiente, né? Eles não podem, eu percebo que eles não podem abrir demais, flexibilizar demais as regras, as leis, mas também, às vezes, não podem enrijecer demais, porque isso prejudica o desenvolvimento do norte de Minas. Tem uma polêmica, uma das matérias que eu fiz, envolvendo as águas subterrâneas do norte de Minas. Existe um estudo que diz que 75% dessas águas subterrâneas já foram utilizadas, então tem muita restrição de uso, né, dos poços subterrâneos, enfim. E os produtores rurais pedem uma revisão desse estudo, porque eles acham que esse estudo foi feito num período, numa época em que era uma época de seca muito severa, então que ele não é uma boa referência e que a área de abrangência pesquisada deveria ser maior. Então, são muitos pontos que os produtores do norte de Minas colocam que atrapalham, que são desafiantes mesmo para a produção. Pois é, e dentro desses desafios todos da produção, né, tem alguma história de algum produtor que você conversou, que dividiu alguma experiência legal? A TT, assim como eu, por isso que a gente se dá muito bem aqui no Itatiaia, gosta de uma história, porque a gente gosta do agro, de cobrir, né, o que está acontecendo e tudo, né, seja um panorama econômico, seja um panorama social, mas a gente gosta das histórias que o agro conta, né? E teve alguma curiosidade que você pode dividir e chamar a atenção de quem está nos acompanhando aqui para acompanhar a matéria no itatiaia.com.br? Acho que sim, Fabiano. Tem uma história de uma grande produtora rural, muito bem sucedida, que dedica parte do tempo dela para ajudar os pequenos produtores. Ela não precisa realmente, mas ela dedica uma parte do tempo para conversar com políticos, com lideranças, para flexibilizar essas leis, essas regras, e leva petições, enfim. Essa história é muito bacana dessa produtora rural, quem lê a matéria vai ver. E tem também a história dos produtores de água, aqueles produtores rurais que já estão mais conscientes do que eles podem fazer em suas propriedades para reservar água por meio dos terraceamentos, das barraginhas, das plantas de cobertura e outras ações que eles podem fazer que vai facilitar a infiltração de água no solo das propriedades e proteger os mananciais, os rios, enfim. Mas só fazendo um destaque que a minha matéria não é só uma matéria triste, não é só... Isso que eu já ia perguntar agora, por exemplo, a gente tem inclusive um destaque para Paracatu, que é uma capital nacional da irrigação também, né? Sim. Ou seja, você tem histórias de por exemplo, Jaíba com as frutas, né? Ou seja... Sim. Gente, não é para chorar, não, é para rir também, né, essa matéria, né? Eu falo muito também do sertão que dá certo, né? Isso. O sertão irrigado ali de Janaúba, Jaíba, que teve a sorte de ser a casa de projetos públicos de irrigação importantes, né? Como Jaíba, Gurutuba, e eles respondem muito bem, né? Janaúba é a região maior produtora de banana do estado, uma das maiores do país, e também produz muito limão. O limão é exportado para toda a Europa, manga, muito bom, né? Caju, coco, Falou de fruta, uma festa das frutas. Pois é, e lembrando que o projeto Jaíba, ele tem o projeto em si, ele tem uma participação muito grande nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Porque você dá vida, eu já também tive a oportunidade de conversar com a presidente da Abanorte algumas vezes, e é realmente algo sensacional o trabalho da Abanorte
Inclusive é uma entrevista boa para a gente fazer aqui também do Itatiaia Agro, ela que é sempre disponível, a gente pode tentar fazer ou online, ou se ela estiver aqui em Belo Horizonte, a gente trazer ela nos estúdios. Porque a Nilde é realmente uma pessoa bacana. Bom, gente, essa matéria está muito legal, você pode acessar ela no itatiaia.com.br, lá na nossa editoria de agro. Vale a pena você ler, compartilhar, é uma boa reflexão. E TT, parabéns pela reportagem, porque a gente sabe, a gente que é de hard news, que está no dia a dia, fazendo a reportagem do dia a dia, a gente sabe o quanto que a gente paria. Eu sei, porque toda vez que eu paro para fazer uma matéria especial pede tempo, pede dedicação, e às vezes a gente não tem tempo para essa dedicação, porque a gente tem o hard news para fazer. Você consigo conciliar isso tudo, e parabéns aí pelo trabalho. Então, reforce aí para a turma acompanhar a sua reportagem. Pois ainda estou publicando aos poucos. Já publiquei 3, deve sair uma outra hoje. Hoje é sexta. Hoje então, sexta. Hoje é sexta. Saiu uma hoje, sábado e domingo? É isso? Talvez 2 hoje e mais uma amanhã. Perfeito. Vale, tá tudo lá, gente. Aí você pode acompanhar com uma série e trazer esse destaque legal. Ô, gente, obrigado, TT, mais uma vez, viu? Obrigada a você. Maria Tereza Leal, repórter do Itatiaia Agro, do itatiaia.com.br. A gente volta numa próxima edição com o Papo Agro, provavelmente com a TT entrevistando e não sendo entrevistada. Um abraço, gente. Até mais.